Olá a todos! No antigo Palácio da Justiça do Rio de Janeiro, conhecemos as histórias da Justiça Fluminense não apenas pela suntuosidade de seus salões, seus belos vitrais e pinturas murais estampadas pelas paredes, mas também por meio da memória das pessoas que por ali passaram. Entre elas, encontramos Mirtes Gomes de Campos, a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil. Nascida na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em 1875, desde cedo mostrou gosto pelos estudos das leis, apesar da total falta de apoio da própria família, quando a jovem expressou o desejo de ir para a capital e ingressar na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e seguir a carreira de advogada. Mirtes concluiu o bacharelado em Direito em 1898 e, no ano seguinte, teve uma chance de atuar como defensora no Tribunal do Júri. Era a primeira vez que uma mulher entraria em um tribunal de justiça exercendo a profissão de advogada. O fato, totalmente inusitado para a época, foi amplamente noticiado nos jornais. Durante o julgamento, com a plateia lotada para assistir à atuação da primeira advogada brasileira, Mirtes surpreendeu o juiz, os jurados e até o réu com seu profundo conhecimento do Código Penal e, sobretudo, pelo seu poder de argumentação. Ela venceu o promotor, até então considerado imbatível, e conseguiu a absolvição do réu. Sua presença no tribunal era sempre um grande evento, reunindo curiosos e provocando debates acalorados sobre a atuação da mulher na sociedade. Nossa convidada de hoje, Eliana Aparecida Tangerino Duchene, é advogada, graduada em Direito na Faculdade de Direito de São Carlos, São Paulo, há mais de 30 anos, com especialização em Direito de Família, o que lhe trouxe muitas histórias de vida e luta das mulheres em momentos como a separação, divórcio, guarda dos filhos, entre outros. Eliana também é cofundadora, editora e coordenadora da Voz da 30ª, jornal da OAB de São Carlos, e coordenadora do primeiro convênio de assistência jurídica gratuita em São Carlos e no estado de São Paulo. Como estagiária e aprendiz, teve uma missão, digamos, histórica. Passou os dias em companhia de Cora Coralina, em suas palestras nas escolas de São Carlos. Muito gentilmente, Eliana aceitou o nosso convite para falar sobre a vida profissional da mulher advogada. Muito obrigada, Eliana, por aceitar no nosso convite. Prazer estar aqui com você. Do seu lado, sim. E vamos começar nosso bate-papo. A pergunta assim, que geralmente a gente gostaria de saber: o que tornou você advogada? Qual era o seu sonho antes de ser advogada? Você tinha um sonho? Gostaria de ser outra coisa, ter outra profissão que não a de advogada? Eu fazia teatro, achava teatro a coisa mais linda desse mundo, enfim. Totalmente diferente, né? Não necessariamente. Não muito. Tem um pouco de... Mas, enfim, eu era apaixonada pelo teatro. E realmente fui para o Rio de Janeiro para fazer teatro. Mas minha mãe disse: nossa, Eliana, só teatro? Eu pensei, o que eu poderia fazer, não é? Eu pensei, vou fazer direito. O meu avô foi um grande advogado. E também pensei, Paulo Otran foi um grande advogado, por que não eu, não é? E fui para a Nacional do Rio, Federal do Rio, né? E lá me apaixonei pelo direito. O direito realmente foi uma coisa apaixonante. A filosofia do direito, o que é moral e o que é legal, o que é dar a cada um o que lhe é devido. Todos são iguais perante a lei. Foram coisas que eu falei, pronto, o meu lugar é aqui e agora. Realmente eu me apaixonei pelo direito e o teatro foi lindo, maravilhoso, mas me cativou. A filosofia do direito realmente é cativante e a universidade era maravilhosa. E o que levou você a se especializar no direito de família? Foi, a princípio houve o convite de eu retornar para São Carlos, trabalhar com um grande advogado da época, e ele era da área civil,
E de repente foram surgindo mulheres e mulheres e mulheres, também assistência jurídica gratuita, não é? Que eu participava. Então, realmente eu comecei a me identificar com aqueles problemas que surgiam e realmente só fazer mesmo aquilo. E, digamos, em todos esses casos que você atendeu, onde que as mulheres encontravam maior dificuldade na busca do apoio? Na guarda dos filhos, na divisão dos bens adquiridos, na pensão alimentícia? E por que essa dificuldade? Isso, Maria Zilda, depende do perfil da mulher e depende da família, do contexto. Então, não existe uma fórmula. Sim. Eu tenho mais dificuldade nisso, aquela tem, cada uma. Uhum. Depende do que vai ser a família, se a família tem, digamos, um poder aquisitivo maior, maior número de bens. Sim. Às vezes, não necessariamente que o problema vai ser os bens. A guarda dos filhos. Então, cada caso é totalmente diferente do outro. Não tem como lhe dizer... É específico, né? É específico. Não tenho como dizer, a fórmula é essa. Mas cada caso é um caso totalmente diferente do outro. Agora, como profissional, sendo mulher, você tem um comprometimento maior ou mais sensibilidade do que os homens na sua profissão, nessa área de direito de família? Eu acredito que o comprometimento seja igual. Tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo comprometimento. Quanto à sensibilidade, o que eu posso lhe dizer é por mim. Uhum. A gente consegue se colocar no lugar da mulher de uma maneira que conseguimos antever e também visualizar o que vai ser a vida no futuro daquelas crianças, daquela mulher. Então, eu acredito que, posso falar por mim, a empatia é maior, a sensibilidade é maior, de a gente ver as dificuldades que aquela mulher vai passar no dia de amanhã sendo separada, tendo uma profissão, tendo que se dedicar aos filhos. Isso é difícil e como mulher eu acredito que eu tenha tido muita sensibilidade para visualizar isso. Os homens são mais objetivos, mais práticos, sim, como advogados? Acredito que sim. Não estou dizendo comprometimento. Sim. Isso é a mesma coisa. Não vamos, né, atacar aqui os meninos. Mas realmente a mulher tem uma sensibilidade maior. Isso é inconteste. Agora, em relação aos juízes, num caso, eles são mais suscetíveis quando o profissional é uma advogada para a tribuna? Existe isso? Então, eu acho que isso é um mito. É um mito. Não adianta você ser uma, como diz o outro, uma linda mulher, mas você não tem a lei do teu lado, você não tem os argumentos do teu lado. Você tem que se dedicar igualmente. Então, sim, o juiz é suscetível à lei, aos argumentos, aos fatos. Eu acredito nisso. Que você, como mulher, você tem que dedicar, estudar muito e você saber colocar os fatos diante do que é legal, do que é certo. Então, isso eu acredito que seja um mito, é um mito. E os seus colegas, como eles te analisam? Eu penso que eles me analisam exatamente como eu sou. Que uma bom, pessoa né? que sempre lutou muito pelas Porque suas clientes. Porque você é transparente nas suas opiniões. Sim, eu tinha paixão pelo que eu estava fazendo, muito amor, eu defendia com, como diz o outro, unhas e dentes as minhas, que acabaram se tornando grandes amigas na maioria das vezes, né? Os filhos, as mulheres, e, enfim. Eu acredito que eu tenha tido muito companheirismo também com os meus colegas que foram cartorários, tanto os juízes quanto os cartorários. Sempre tive muito boa relação com todos, então eu acredito que se você perguntar para qualquer um, vai dizer, aquela ali, sim. Nossa, ela sempre lutou muito pelo que ela achou justo. Então, acho que é isso. O que eu vou te perguntar agora, se existe esse envolvimento, né? Então tem o envolvimento, né? Que você acabou de responder que muitas das suas clientes tornaram-se amigas. Sim, então, sim. Como não se envolver emocionalmente com mulheres que chegam até você de uma forma desesperada, amedrontada, cheia de dúvidas para resolver o seu problema, a sua separação, o seu divórcio? Não tem como não se envolver, né? Eu posso dizer quanto a mim.
Eu não Claro. tenho, nunca tive nenhuma técnica dizendo, não vou me envolver com essa situação. Porque a gente acaba se envolvendo. E tem uma palavra que eu acho muito importante, você ter compaixão também é importante, você ter empatia, compaixão e você se colocar no lugar. Esta pessoa, esta mulher, esta pessoa, este cliente que está na minha frente, poderia ser eu. E você dá o melhor de si. Então, nunca pensei nossa, não posso me envolver na situação. A gente, na carreira da gente, a gente tem nossos dons. E acredito que você colocando o amor na frente da tua carreira, o resto vem. Então, nunca pensei, eu vou ter uma técnica para não me envolver na situação. Eu me envolvia sempre. E a gente Muito. Percebe esse amor Muito. quando você fala da sua profissão, quando você Sempre. fala dos casos. É interessante Sempre isso, tive né? muito amor. Agora, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Existem situações complicadas. Certo. Houveram muitos casos difíceis, assim, alguns até que te marcaram de alguma forma, ou existe um tipo de caso que marca, esse não tem como marcar, deixar uma... Sempre que você toca no assunto, você se lembra de algum caso assim? Normalmente, os casos que mais me marcaram foram aqueles casos que envolviam os filhos, as crianças, né? Casos difíceis sempre tem, e a gente sabe que neste caso, a gente tem que estudar mais, se dedicar mais, e cada caso é completamente diferente. Então, posso te exemplificar, parece que são flashes, fotos que com o tempo você se lembra. Um exemplo que eu me lembro, assim, o casal era jovenzinho e a criança, ela havia uma situação de que ela teria anemia e por conta disso a mãe perdeu a guarda. Só porque a criança tinha anemia? Segundo o pai, ela passava fome. E a jovenzinha mãe veio até mim, chorava muito. E o que eu mais me recordo é que o pai colocava a criança, assim, na janela e não deixava a mãe chegar perto. Nossa. E a mãe chorava de um lado e a criança de outro. Então você lembra de fatos assim com criança. Deu certo, graças a Deus. Voltou para a mãe. Mas certo. Então você lembra de coisas que envolviam os jovens, as crianças. Eu lembro muito dessas situações que foram difíceis na época, mas vencemos. Pode-se dizer que as leis, os valores e as provas reais, elas caminham paralelamente nos casos jurídicos de família no nosso país? Ou não? Elas procuram, não é? Então, o direito, normalmente, ele procura retratar um momento, uma ordem social vigente, não é? Então, ele procura suprir aquele momento, aquelas defasagens daquele momento. Ele corre atrás disto. Nem sempre, às vezes engatinha, alcança, né? Às vezes engatinha, às vezes rasteja. Sim. Às vezes, mas ele procura ele procura ser paralelo ao momento. O direito é um momento da ordem social, da sociedade, que ele procura retratar, não é? Sim. Então, nós sabemos que passaram muitos casos durante esse tempo pelas suas mãos, né? Mais de 30 anos de profissão, né? Uma experiência larga. E sempre em defesa das mulheres. Alguma vez você sofreu alguma ameaça? Normalmente a gente acaba passando por mais que uma situação difícil. Eu me lembro de uma que a situação havia a pensão alimentícia. E o fulano que se separou, ele não queria pagar a pensão. Então, nada mais simples, ele resolveu me atropelar. Ele tentou me atropelar, mas não deu certo, né? Ele teve que pagar a pensão e estou aqui. E não fui atropelada, teve sorte sobrevivi. Porque você não o processou por isso. Não, sabe, naqueles tempos eram tudo tão assim, sabe? Não dá tempo de você pensar em processar alguém quando você tem que defender teu cliente, né? E na hora que está acontecendo, você nunca vai imaginar, a pessoa vai me atropelar. Não é? Você não imagina, as coisas vão acontecendo tão rápido que você visualiza, não, vou conseguir a pensão dela. É isso. A gente sabe que não é fácil, né, essa situação de separação, família, né? Não é uma separação de um casal,
a separação da família, né? É uma ruptura. Uma ruptura, É uma ruptura, né? é muito difícil. Então, você já atuou em alguma ação de abandono afetivo? E você pode nos explicar o que é isso? O abandono afetivo, posso lhe explicar e te exemplificar também da seguinte maneira. A família, ela tem o dever de assistência tanto material quanto moral, quanto ética, quanto afetiva, não é? Então, uma vez que, no caso do menor, do adolescente, ele sofre com um abandono, digamos que houve uma nova família, um novo casamento, ou o pai, até mesmo a mãe, a mulher, Sim. simplesmente se esqueceu daquela criança, não é? Manda até a pensão, manda os valores, mas não compartilha de um aniversário, não compartilha de uma visita, não se esquece. Não participa da vida, de né? nada Do crescimento, do Isso vai desenvolvimento. causar para aquela criança danos, não é? Irreparáveis, para que no dia de amanhã ela seja alguém realizado profissionalmente. Ou até ter uma família Exatamente. equilibrada, né? Então, você pode pleitear isso, você Sim, pode. é né? mesmo? O amor, você não tem como você exigir que um pai ou uma mãe ame aquela criança, mas você tem sim como mensurar a falta dele. Mas não existe uma lei. É preciso que se abra um processo. Sim, você tem que abrir um processo e, inclusive, os tribunais têm decidido pelo sim, que realmente você tem que receber por aquela omissão. Você tem que mensurar, você tem que colocar valores. E os tribunais têm acatado nesse sentido de que... Para que se retrate esse mal, Sim, né? De uma sim, forma, sim. de uma ajuda psicológica. Sim, perfeito. forma. Os tribunais têm acatado essa situação. E o que você me diz, assim, das histórias de vida, né? Que passaram muitas ali, né? Existe alguma que deixou um aprendizado? Todas elas deixaram, acredito, né? Mas, assim, tem algum aprendizado específico que você diga assim, eu trago isso para a minha vida? Na verdade, eu posso lhe dizer que todos os casos que a gente participa, eles trazem um aprendizado. E um aprendizado muito grande. Um aprendizado de lutas, um aprendizado de coragem, que as pessoas, elas se mobilizam, as mulheres se mobilizam, elas lutam pelos filhos, elas lutam pelas famílias. Enfim, todos os casos trazem um aprendizado, muito exemplo para a gente de vida. Então, eu acho que o aprendizado é esse. A vida é luta, não é? A vida é coragem. Exatamente. É um aprendizado muito grande mesmo. E o que você tem para dizer para uma pessoa que hoje esteja interessada na carreira de direito, nessa área de família, né? O que essa pessoa precisa saber para seguir essa profissão? Ela tem que saber que ela vai ter que se dedicar muito. Como em outras áreas, o estudo é básico, você tem que estudar muito. Para mim, eu me lembro assim, eram madrugadas a fio, não existia internet, não é? Então você tinha que descer assim, todas as decisões dos tribunais, das bibliotecas, estudar Outros muito. casos. Sim, muitas decisões, a lei, a decisão, é muito estudo. Então você tem que saber que você tem que fazer a diferença pelo seu estudo, pela sua dedicação. E como eu lhe disse, você tem que se colocar no lugar, você vai ter que fazer a diferença na vida das pessoas. No dia de amanhã, aquela família vai ver que você fez o melhor. Então, a família é o filho, é o pai, é a mãe, tudo isso. Você tem que ter uma estrutura. Além do amor, né? O amor é que você coloca a paixão, o amor pelo que faz, né? Isso você tem que ter, sim, sem dúvida. Atualmente você trabalha com contratos, como você Sim. tinha me dito. O que te afastou da área de família? Na verdade, afastar jamais, né? Porque você sempre vai ter uma oportunidade ou outra de uma amiga, alguém que chega para você, Eliana, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Sim. Agora, ir a fóruns, esse tipo de situação, não. Porque você chega um momento que você fala, eu fiz o meu melhor, eu fiz o Missão meu melhor. cumprida. Digamos que sim, mas nunca se
Então você tem que se dedicar à sua família também, aos seus filhos, à sua vida também. E no direito você tem muitos horários a cumprir. Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar demais àquilo, não é? E se você não consegue fazer o melhor nisso, não dá, né? Exato. Então você tem que colocar às vezes na sua vida as suas prioridades. Exato. Né? Quando vem os filhos, quando vem a família, você vê que você não vai poder cumprir aquilo da melhor maneira possível, então não faça. Não faça. E por isso que eu estou em outra área, sim, mas não afastada totalmente. Não, isso não, jamais. Bem, nosso programa está chegando ao fim. Em uma conversa anteriormente, nossa, você me falou sobre o seu contato com a grande poetisa e contista Cora Coralina, aqui em São Carlos, né? Sim. Conte-nos, como é isso? Sim, o advogado que eu trabalhava, o doutor Antônio Stella Moruzzi, ele foi um grande mestre, professor, enfim, ele achou por bem que devíamos trazer a Cora para que ela desse palestra nos colégios, para que ela fosse homenageada. Nossa. Foi maravilhoso. Então é bem aquilo, né? Quem você convidaria para tomar um café com você? Que escritor você convidaria? Foi a Cora. E a primeira impressão da Cora Coralina é assim, de uma simplicidade tão grande e tão maravilhosa, que é um encontro que... E também ela já tinha idade avançada, mas ela falava ao jovem. Isso era muito interessante, que a juventude que era o caminho, e também não era daquele estilo de pessoa que falava, no meu tempo, não. Ela dizia, o melhor tempo é aqui, é agora, os tempos estão ótimos, os tempos estão maravilhosos. Então, foi extraordinário, um exemplo de vida, um exemplo de mulher. Ela disse que começou a escrever cedo, não foi... Na adolescência, Sim, né? mas os livros vieram mais tarde. Ela publicou após, acho que os 76 Sim, anos, é isso? Então eu pensava, bom, se a Cora começou com essa idade, por que não eu? Mas a Cora foi assim, era uma sumidade, mas de uma simplicidade, não havia assim esse orgulho, era desprovida de tudo, só de maravilhas. Foi realmente, porque o Dr. Moruzzi falou isso, eu preciso de alguém para cuidar da Cora, doutora Eliane, nossa, cuidar da Cora, comigo mesmo. Foi muito bacana, foi extraordinário, foi um presente para mim na época. Eu posso imaginar. Foi um presente muito grande você estar aqui conosco, passando todas essas informações. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Texto intitulado Saber Viver, de Cora Coralina. O programa Feminino de A a Z de hoje termina aqui. Despeço-me até a próxima edição.